E se aquilo que você sempre acreditou ser sua maior fraqueza fosse, na verdade, o veneno mais temido por quem vive das máscaras? O que aconteceria se a exaustão, tão desprezada pela sociedade, fosse o próprio reflexo que despedaça a ilusão do narcisista? Carl Jung insinuava que os símbolos mais sombrios da psique não se mostram à luz do dia. Mas, e se o segredo que ele deixou nas entrelinhas apontasse justamente para o empata exausto como a sombra que nenhum manipulador consegue controlar? Imagine a sensação de estar diante de alguém que nunca levanta a voz, que nunca entra no jogo, mas que ainda assim faz o castelo de grandiosidade do narcisista ruir por dentro. Não é a força bruta que ameaça, nem a resistência ativa, mas a entrega silenciosa, a vulnerabilidade que carrega uma fúria invisível. É nesse paradoxo, a fraqueza que se transforma em veneno, que se esconde o pesadelo nunca confessado. Porque Jung evitou falar disso abertamente. O que havia nesse arquétipo que poderia desmontar tudo o que sabemos sobre poder e controle? O empata exausto não ataca, não reage, não se explica. Ele apenas se torna espelho, devolvendo ao narcisista um reflexo que ele não pode suportar. Mas até que ponto isso é intencional? Ou apenas o resultado inevitável de uma batalha interna já perdida? E se essa exaustão não for o fim, mas um portal sombrio para a revelação do inconsciente coletivo, onde as máscaras sociais se desfazem e a verdade escura da alma humana se revela? Pense na imagem de um labirinto sem saída, em que cada passo do narcisista o conduz de volta ao mesmo ponto, o olhar vazio do empata que já não dá combustível para o jogo. Esse vazio não é apenas ausência, é presença sufocante, um silêncio que devora a ilusão e expõe a fragilidade da persona. Mas o que realmente acontece quando o manipulador encara esse abismo? Será que é possível que o poder se desfaça diante do nada? O que Jung temia revelar não era apenas uma teoria, era a ferida aberta da psique humana, um território onde os papéis se invertem e onde quem parecia frágil se torna o guardião do segredo mais letal. Mas como decifrar esse enigma? Como compreender o verdadeiro impacto do empate exausto na estrutura psíquica do narcisista? Essas respostas não estão na superfície. Elas estão escondidas nas entrelinhas, esperando quem tiver coragem de assistir até o fim. No fundo da alma, existe um lugar onde o silêncio pesa mais do que 1000 gritos, onde a respiração se torna lenta e cada pensamento parece mergulhar em um mar espesso de sombras. É nesse espaço invisível que o empata exausto vive, não como quem escolheu essa morada, mas como quem foi empurrado para ela pela repetição incessante da manipulação. Carl Jung dizia que a sombra não é apenas o que escondemos dos outros, mas também o que não suportamos enxergar em nós mesmos. E quando o empata alcança esse limite de cansaço, algo começa a acontecer. Um despertar sombrio, silencioso e inevitável. O narcisista, acostumado a alimentar-se da energia emocional alheia, percebe que algo escapa de suas mãos. Ele busca o olhar do empata e encontra apenas um espelho vazio, uma ausência que não devolve reflexo. Esse vazio não é simples fraqueza, é a interrupção do jogo, a quebra da ilusão, o colapso da máscara. Como lidar com um silêncio que não suplica, com uma presença que não luta, com um corpo que já não se move segundo as regras do manipulador? Essa ausência é insuportável, porque revela o que sempre esteve ali, o poder frágil de uma persona que só existe quando o outro a alimenta. A exaustão do empata se torna um grito silencioso que reverbera nas profundezas da psique. Não há acusação, não há resistência, não há luta. Mas nesse não absoluto, o narcisista se vê diante do pior inimigo, a própria insignificância. Jung acreditava que aquilo que mais evitamos encarar é exatamente o que mais precisamos integrar. E talvez o empata exausto seja a projeção viva dessa verdade,
forçando o narcisista a encarar a ferida que ele tenta esconder sob camadas de grandiosidade e controle. A cada tentativa de manipulação, a cada palavra lançada como veneno, o narcisista descobre que não há mais onde pousar. É como atirar flechas contra um muro invisível que as engole em silêncio. A força desaparece, o poder evapora e o jogo perde o sentido. Mas o que acontece quando o jogo acaba? O que resta de uma relação construída sobre o controle quando a energia que a sustentava já não responde? Essa pergunta ecoa no inconsciente como um vazio que não pode ser preenchido. O empata, nesse ponto, não é mais a vítima passiva que sofre em silêncio. Ele se torna a personificação da sombra coletiva, o lembrete de que todo poder, baseado na exploração, inevitavelmente encontra seu limite. A exaustão não é derrota, é metamorfose. É o momento em que o ser humano deixa de resistir à dor e começa a transbordá-la, criando um campo invisível que desarma qualquer tentativa de dominação. Mas quem está preparado para aceitar que o cansaço pode ser uma arma, que a vulnerabilidade pode ser o veneno que corrói o falso poder? Nesse estado, cada suspiro do empata carrega o peso de batalhas invisíveis. Ele não precisa levantar a voz, nem lutar por reconhecimento. Sua simples existência já se torna insuportável para o narcisista, porque é o reflexo de um jogo que perdeu sua lógica. E aqui surge o paradoxo mais perturbador. Quanto mais o empata se entrega ao seu esgotamento, mais o narcisista se aproxima do colapso. É como se a psique dissesse: aqui termina a ilusão, aqui começa a verdade. Mas essa verdade não é clara nem simples. Ela vem carregada de dor, de silêncio, de memórias reprimidas que voltam à tona. O empata sente em seu corpo não apenas a fadiga, mas séculos de repetições psíquicas, como se carregasse a herança de todas as almas que já foram silenciadas. O cansaço não pertence apenas a ele, é o eco coletivo da humanidade diante da manipulação e do abuso. E é nesse ponto que Jung nos convida a olhar para dentro. Quantas vezes já fomos empatas exaustos? Quantas vezes já alimentamos narcisistas sem perceber? O abismo que se abre não é apenas entre duas pessoas, é um espelho do inconsciente coletivo, mostrando que onde há exploração, sempre haverá o risco da exaustão transformar-se em libertação. O que o narcisista teme não é perder o controle sobre o empata, mas perder o controle sobre a própria imagem que criou de si mesmo. O empata exausto rasga o véu da fantasia e expõe aquilo que nunca poderia ser revelado, a fragilidade do arquétipo que vive apenas de energia roubada. E nesse instante, o mundo parece suspender o fôlego. O empata não precisa falar, não precisa agir. O simples fato de existir em sua exaustão já revela uma verdade sombria. O poder nunca foi real, apenas um reflexo sustentado pela entrega do outro. E quando essa entrega se desfaz, todo o castelo desmorona. É nesse vazio que nasce a revelação mais perturbadora. Aquela que Jung talvez tenha escolhido não escrever em suas páginas, mas que deixou marcada nas entrelinhas. O empata exausto é a sombra que o narcisista nunca conseguirá derrotar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que a psique deixa de sussurrar e começa a respirar com um peso que não dá para ignorar. É quando o empata exausto percebe que sua própria fadiga virou linguagem, que o corpo fala por ele com a precisão de um oráculo calado. Carl Jung chamaria isso de enantiodromia, o ponto em que o excesso se converte no seu oposto e a fraqueza torna-se força. É aqui que eu te conduzo, não para uma explicação, mas para um mergulho. E sem alarde, é aqui que se revela o segundo golpe, aquele que não pede permissão para acontecer porque brota daquilo que já está maduro por dentro. O silêncio lúcido que implode o teatro do narcisista. Não é silêncio de fuga, é silêncio de retorno.
não é desistência, é metamorfose. E você sente isso no corpo como um arrepio que parece vir de um lugar antigo, de uma memória que você nunca lembrava ter. O narcisista tenta convocar a velha dança, a cena com as mesmas cordas, oferece o mesmo palco. Só que desta vez, nada responde. O empata exausto olha, e o olhar não é um convite, é um espelho. Não há defesa, não há ataque, apenas uma presença que não adere. É como se a persona do manipulador ficasse sem ar, porque a máscara exige aplauso para existir. Jung falaria da persona como uma vestimenta social. O segundo golpe arranca os alfinetes que prendiam a pele. O que resta quando a roupa cai? O que resta quando a encenação não encontra plateia? Essa pergunta fica vibrando no ar, e o ar pesa. A exaustão, que antes parecia um fardo, começa a operar como um campo magnético invisível. Nada é dito, mas tudo é mostrado. O empata não negocia, não promete, não ameaça. Ele volta para si. E o voltar para si não é um gesto bonito de autoajuda. É um retorno arcaico ao centro do self, onde as coisas não dependem do olhar alheio. Jung nos levou a esse centro com mapas de símbolos, mitos e sonhos. O segundo golpe atravessa esse mapa sem pedir instruções. É o corpo que sabe, é a alma que sabe. E se você respirar fundo agora, dá para sentir que algo em você também sabe. Há um desconforto que se espalha como bruma quando o jogo se desfaz. O narcisista chama, acusa, interpreta, dramatiza, mas a energia não se entrega. O empata exausto ocupa a ausência como quem ocupa uma casa. Fecha janelas, apaga luzes, senta no chão. E o manipular perde sentido, porque manipular o quê, se o fio foi retirado? A tensão cresce e, paradoxalmente, ela não explode, ela silencia. Silenciar aqui não é calar a própria voz, é retirar o alimento da fantasia. É o segundo golpe trabalhando em silêncio, como uma maré noturna que avança sem fazer barulho, mas redesenha a praia. Dentro do empata, algo antigo acorda. O que parecia cansaço é, na verdade, um guardião, um arquétipo que Jung diria ter sido ativado pela dor. É a sombra virando aliada, oferecendo densidade onde antes havia apenas culpa e autoacusação. O segundo golpe não precisa de espetáculo porque ele não acontece no palco. Ele acontece nos bastidores da psique, onde acordos invisíveis são desfeitos e juramentos de obediência se quebram como galhos secos. O narcisista sente, sem entender, que a porta por onde entrava se fechou. E do lado de dentro, o empata não corre para trancá-la, apenas deixa de segurá-la aberta. Há um momento em que a respiração muda. O peito, que antes se apertava para caber no molde do outro, expande. O empata começa a ocupar espaço sem pedir desculpas. Não é um grito de afirmação, é uma maré de pertencimento. O segundo golpe se revela quando o corpo se recusa a voltar ao padrão de reatividade. Os velhos gatilhos disparam, mas não encontram alvo. E então surge o desconcerto. Como continuar controlando o que não reage? Como sustentar a narrativa do poder quando o cenário se recusa a colaborar? A resposta não vem e o vazio fica maior. O vazio, para o narcisista, é ameaça. Para o empata, começa a ser caminho. Jung diria que o vazio é a sala onde o self fala sem ruído. O segundo golpe instala o inimaginável. O empata aprende a tolerar o próprio silêncio. Não é um silêncio punitivo, é um silêncio fértil, um solo escuro onde as raízes encontram água. A mente tenta nomear, a culpa tenta negociar, a lealdade antiga tenta impedir, mas o corpo continua sabendo. Há um tremor de liberdade nesse saber, um reconhecimento de que a vida não pode mais ser vivida em função do apetite de outrem. Nesse novo clima interno, a memória começa a se reorganizar. As cenas passadas perdem brilho, os discursos que feriam perdem autoridade. O empata observa, quase com estranheza, como aceitava tão pouco em nome de tanto. A perspectiva muda, e com ela muda o valor das coisas. O segundo golpe não precisa de declarações. Ele altera a gravidade do mundo interior. O que puxava para baixo já não puxa. O que prometia céu já não seduz. É como se a bússola, quebrada há tanto tempo, voltasse a apontar para um norte que não depende de ninguém. A energia que o narcisista tentava colher se torna imprópria para consumo.
Não por vingança, mas por ciclo encerrado. O empata não oferta, não explica, não prova nada. Ele se retira da mesa onde servia a própria alma em porções. E o outro, privado do banquete, se desespera. Ensaios de culpa, chantagens de abandono, promessas de mudança. Tudo retorna com novas máscaras. Mas o segundo golpe não negocia com máscaras. Ele vê através. Ver através é o dom e a maldição do empata exausto. E uma vez visto, o truque não se refaz. Talvez a parte mais estranha seja essa sensação de luto por algo que, no fundo, nunca existiu. O empata chora a ideia de um amor que só se sustentava enquanto ele sangrava. E chorar aqui não é fraqueza que o sujeita, é rito que o liberta. Jung honraria esse luto como passagem. O segundo golpe atravessa a ponte com passos lentos e firmes, sabendo que do outro lado há uma terra ainda sem nomes. Assusta, é claro, mas assustar-se é melhor do que adormecer de novo no mesmo feitiço. E quando o dia amanhece por dentro, não há fanfarra. Há um silêncio limpo, quase sem cor, que permite ouvir a vida como ela é. O narcisista, do lado de fora, bate à porta com os velhos instrumentos. Do lado de dentro, o empata arruma a casa. Cada gesto simples, beber água, abrir a janela, sentir o sol na pele, vai decretando, sem aviso, uma nova ordem. É o segundo golpe consolidado. A realidade volta a ser mais interessante que a fantasia. E se você prestar atenção, há algo em você que também deseja essa ordem. Mas qual é o preço de atravessar? E quem você se torna quando decide não devolver mais aquilo que te pediam sem direito? Há momentos em que o silêncio já não é suficiente, em que a retirada interna já mostrou sua força. Mas algo maior precisa emergir. O empata exausto descobre que dentro de si existe uma chama adormecida, discreta, quase invisível, mas que guarda um poder que o narcisista jamais poderia suportar. É nesse instante que surge o terceiro golpe, aquele que não se anuncia, não pede licença e não se esconde. Diferente dos outros, este não atua apenas pelo silêncio ou pela ausência. Ele é presença plena, um retorno ao próprio eixo com tamanha intensidade que o manipulador não encontra mais fissuras para entrar. Jung chamaria isso de individuação, o processo em que o ser humano se reconcilia com todas as suas partes, inclusive com as que sempre tentou negar. O terceiro golpe não nasce de um grito, mas de um despertar. É como se o empata, ao atravessar o cansaço e o silêncio, agora recuperasse algo que sempre lhe pertenceu, a autoridade sobre sua própria energia. Esse movimento não é teatral nem espetacular. Ele se manifesta em pequenos gestos, em palavras ditas com firmeza serena, em escolhas simples que carregam a força de um terremoto. O narcisista, habituado a dominar pelo exagero, pela manipulação emocional e pela distorção da realidade, se depara com algo que não consegue dobrar, uma presença que não reage, mas também não se apaga. É o paradoxo da firmeza tranquila, e esse é o veneno mais letal. Imagine o empata diante das acusações, das provocações, das armadilhas verbais tão conhecidas. Antes, ele se explicaria, tentaria provar sua inocência, gastaria energia para convencer o outro de sua pureza. Mas agora, com o terceiro golpe ativo, há apenas um olhar direto, uma afirmação simples, quase mínima, que desmonta todo o teatro. O narcisista grita e o empata apenas responde: "Isso não me pertence." Nenhum argumento elaborado, nenhum desespero em se justificar. Só uma certeza que não precisa ser defendida. Esse é o terceiro golpe em sua essência: devolver o fardo ao seu verdadeiro dono. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não suportamos ver em nós mesmos. O narcisista projeta sua própria sombra no empata, fazendo-o carregar culpas, dores e inseguranças que nunca foram dele. Mas, quando o terceiro golpe acontece, a projeção falha. O empata já não segura o peso, já não aceita carregar a bagagem que não é sua. É como segurar um espelho diante do manipulador. E nesse reflexo, ele se vê nu, sem escapatória. O terror não está no empata, mas no que o narcisista enxerga de si mesmo pela primeira vez. Esse momento é devastador, porque rompe a ordem oculta que sustentava a relação.
O empata deixa de ser depósito de dor, deixa de ser muralha de contenção para as frustrações do outro. O fluxo se inverte. O que antes era um canal aberto, agora é um muro translúcido. O narcisista joga pedras, mas elas voltam. Ele lança acusações, mas elas ecoam no próprio peito. Ele exige aplauso, mas encontra apenas silêncio firme. Esse é o terceiro golpe, a devolução da sombra. Uma devolução sem ódio, sem vingança, sem barulho, apenas a devolução inevitável daquilo que nunca pertenceu ao empata. Nesse processo, a psique do empata também se transforma. Ele percebe que por trás do cansaço sempre houve uma força latente, uma resistência ancestral que vinha sendo testada a cada manipulação. O terceiro golpe revela que essa força não é violência, mas lucidez. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo à volta tenta fragmentá-lo. É a lembrança de que a identidade não precisa de aprovação externa, de que a vida não precisa de testemunhas para ser válida. E essa lembrança é um veneno que o narcisista não pode suportar, porque destrói a dependência que ele tem de controlar narrativas. Para o narcisista, o terceiro golpe é como assistir a um espetáculo em que o protagonista abandona o palco. Mas, dessa vez, o teatro inteiro desmorona junto. Não há substituto, não há plateia, não há enredo, apenas ruínas de uma estrutura que se sustentava no sofrimento de alguém. E nessas ruínas, o manipulador é obrigado a encarar a própria insignificância, aquilo que Jung sempre apontou como inevitável quando a persona é desmontada. A persona não é essência, é apenas máscara. E máscara sem público não é nada. Para o empata, no entanto, o terceiro golpe não é apenas libertação, é também início de uma nova responsabilidade. Porque ao recusar o fardo do narcisista, ele é forçado a olhar para sua própria sombra. Quantas vezes permitiu ser usado? Quantas vezes confundiu amor com sacrifício, bondade com autoanulação? Essa autoanálise é dolorosa, mas é também o caminho da individuação. O empate agora começa a integrar suas feridas, suas culpas, suas próprias máscaras. Ele já não precisa se perder para se sentir aceito, e esse movimento interno não tem retorno. Nesse ponto, o espectador que acompanha essa jornada talvez se sinta tocado, porque também já carregou culpas que não eram suas, já se desgastou tentando provar inocências que nunca precisariam de provas. O terceiro golpe não é apenas uma metáfora para a relação entre empata e narcisista. Ele é uma verdade psíquica que ecoa em todos nós. Quem nunca se curvou ao peso de uma expectativa alheia? Quem nunca foi palco para uma máscara que não era sua? E quem, em silêncio, não desejou devolver esse peso, olhar nos olhos e dizer, isso não é meu? A força do terceiro golpe está justamente nisso, na simplicidade. Não exige armas, não exige discursos, não exige fuga. Ele acontece no instante em que o empata se apropria de si e devolve ao outro o que sempre foi dele. É um gesto que pode parecer pequeno, mas que tem a potência de uma revelação espiritual. Jung sabia que o encontro com a sombra é aterrador, mas também libertador. O empata, ao devolver a sombra, liberta-se do papel de vítima e assume o papel de guardião de si mesmo. E nesse instante, o narcisista enfrenta a verdade que mais teme, a de que nunca teve poder real, apenas a ilusão de poder sustentada pelo cansaço alheio. E você, ao ouvir essas palavras, talvez sinta esse mesmo chamado. Quantos pesos você ainda carrega que não são seus? Quantos olhares você ainda sustenta para manter uma máscara viva? O terceiro golpe não é apenas um conceito, é uma travessia. E cada um que desperta para isso percebe que não é o narcisista quem cai em ruínas, mas a mentira que sustentava o jogo. O que sobra depois é incerto, misterioso, até assustador.
mas também é puro, porque no centro desse terceiro golpe não há ódio, não há vingança, não há destruição gratuita. Há apenas a verdade devolvida ao seu lugar de origem. E essa verdade, ainda que sombria, é a única capaz de libertar. Há momentos em que o silêncio já não é suficiente, em que a retirada interna já mostrou sua força, mas algo maior precisa emergir. O empata exausto descobre que dentro de si existe uma chama adormecida, discreta, quase invisível, mas que guarda um poder que o narcisista jamais poderia suportar. É nesse instante que surge o terceiro golpe, aquele que não se anuncia, não pede licença e não se esconde. Diferente dos outros, este não atua apenas pelo silêncio ou pela ausência. Ele é presença plena, um retorno ao próprio eixo com tamanha intensidade que o manipulador não encontra mais fissuras para entrar. Jung chamaria isso de individuação, o processo em que o ser humano se reconcilia com todas as suas partes, inclusive com as que sempre tentou negar. O terceiro golpe não nasce de um grito, mas de um despertar. É como se o empata, ao atravessar o cansaço e o silêncio, agora recuperasse algo que sempre lhe pertenceu, a autoridade sobre sua própria energia. Esse movimento não é teatral nem espetacular. Ele se manifesta em pequenos gestos, em palavras ditas com firmeza serena, em escolhas simples que carregam a força de um terremoto. O narcisista, habituado a dominar pelo exagero, pela manipulação emocional e pela distorção da realidade, se depara com algo que não consegue dobrar, uma presença que não reage, mas também não se apaga. É o paradoxo da firmeza tranquila, e esse é o veneno mais letal. Imagine o empata diante das acusações, das provocações, das armadilhas verbais tão conhecidas. Antes, ele se explicaria, tentaria provar sua inocência, gastaria energia para convencer o outro de sua pureza. Mas agora, com o terceiro golpe ativo, há apenas um olhar direto, uma afirmação simples, quase mínima, que desmonta todo o teatro. O narcisista grita e o empata apenas responde: "Isso não me pertence." Nenhum argumento elaborado, nenhum desespero em se justificar. Só uma certeza que não precisa ser defendida. Esse é o terceiro golpe em sua essência, devolver o fardo ao seu verdadeiro dono. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não suportamos ver em nós mesmos. O narcisista projeta sua própria sombra no empata, fazendo-o carregar culpas, dores e inseguranças que nunca foram dele. Mas, quando o terceiro golpe acontece, a projeção falha. O empata já não segura o peso, já não aceita carregar a bagagem que não é sua. É como segurar um espelho diante do manipulador. E nesse reflexo, ele se vê nu, sem escapatória. O terror não está no empata, mas no que o narcisista enxerga de si mesmo pela primeira vez. Esse momento é devastador, porque rompe a ordem oculta que sustentava a relação. O empata deixa de ser depósito de dor, deixa de ser muralha de contenção para as frustrações do outro. O fluxo se inverte. O que antes era um canal aberto, agora é um muro translúcido. O narcisista joga pedras, mas elas voltam. Ele lança acusações, mas elas ecoam no próprio peito. Ele exige aplauso, mas encontra apenas silêncio firme. Esse é o terceiro golpe, a devolução da sombra. Uma devolução sem ódio, sem vingança, sem barulho, apenas a devolução inevitável daquilo que nunca pertenceu ao empata. Nesse processo, a psique do empata também se transforma. Ele percebe que por trás do cansaço sempre houve uma força latente, uma resistência ancestral que vinha sendo testada a cada manipulação. O terceiro golpe revela que essa força não é violência, mas lucidez. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo à volta tenta fragmentá-lo. É a lembrança de que a identidade não precisa de aprovação externa, de que a vida não precisa de testemunhas para ser válida. E essa lembrança é um veneno que o narcisista não pode suportar, porque destrói a dependência que ele tem de controlar narrativas. Para o narcisista, o terceiro golpe é como assistir a um espetáculo em que o protagonista abandona o palco. Mas, dessa vez, o teatro inteiro desmorona junto. Não há substituto,
não há plateia, não há enredo, apenas ruínas de uma estrutura que se sustentava no sofrimento de alguém. E nessas ruínas, o manipulador é obrigado a encarar a própria insignificância, aquilo que Jung sempre apontou como inevitável quando a persona é desmontada. A persona não é essência, é apenas máscara. E máscara sem público não é nada. Para o empata, no entanto, o terceiro golpe não é apenas libertação, é também início de uma nova responsabilidade. Porque ao recusar o fardo do narcisista, ele é forçado a olhar para sua própria sombra. Quantas vezes permitiu ser usado? Quantas vezes confundiu amor com sacrifício, bondade com autoanulação? Essa autoanálise é dolorosa, mas é também o caminho da individuação. O empate agora começa a integrar suas feridas, suas culpas, suas próprias máscaras. Ele já não precisa se perder para se sentir aceito, e esse movimento interno não tem retorno. Nesse ponto, o espectador que acompanha essa jornada talvez se sinta tocado, porque também já carregou culpas que não eram suas, já se desgastou tentando provar inocências que nunca precisariam de provas. O terceiro golpe não é apenas uma metáfora para a relação entre empata e narcisista. Ele é uma verdade psíquica que ecoa em todos nós. Quem nunca se curvou ao peso de uma expectativa alheia? Quem nunca foi palco para uma máscara que não era sua? E quem, em silêncio, não desejou devolver esse peso, olhar nos olhos e dizer, isso não é meu? A força do terceiro golpe está justamente nisso, na simplicidade. Não exige armas, não exige discursos, não exige fuga. Ele acontece no instante em que o empata se apropria de si e devolve ao outro o que sempre foi dele. É um gesto que pode parecer pequeno, mas que tem a potência de uma revelação espiritual. Jung sabia que o encontro com a sombra é aterrador, mas também libertador. O empata, ao devolver a sombra, liberta-se do papel de vítima e assume o papel de guardião de si mesmo. E nesse instante, o narcisista enfrenta a verdade que mais teme, a de que nunca teve poder real, apenas a ilusão de poder sustentada pelo cansaço alheio. E você, ao ouvir essas palavras, talvez sinta esse mesmo chamado. Quantos pesos você ainda carrega que não são seus? Quantos olhares você ainda sustenta para manter uma máscara viva? O terceiro golpe não é apenas um conceito, é uma travessia. E cada um que desperta para isso percebe que não é o narcisista quem cai em ruínas, mas a mentira que sustentava o jogo. O que sobra depois é incerto, misterioso, até assustador, mas também é puro, porque no centro desse terceiro golpe não há ódio, não há vingança, não há destruição gratuita. Há apenas a verdade devolvida ao seu lugar de origem. E essa verdade, ainda que sombria, é a única capaz de libertar. Há uma fronteira sutil entre o silêncio que protege e a presença que reconfigura. O empata exausto já atravessou o deserto do cansaço, já devolveu o peso que não lhe pertencia, já provou que não precisa alimentar o jogo do narcisista para continuar existindo. Mas existe um momento ainda mais decisivo, um estágio em que a relação inteira se rompe de vez. É nesse instante que emerge o quarto golpe, e ele não é apenas um gesto de defesa, é um ato de transcendência. Se antes a luta era por sobreviver à manipulação, agora é por recriar-se inteiro, dissolvendo as amarras invisíveis que mantinham a alma acorrentada. Jung chamaria esse movimento de confronto com o self, a travessia inevitável em que o indivíduo precisa encarar não só o outro, mas também sua própria verdade. O quarto golpe não acontece no campo da lógica. Ele surge no nível arquetípico, como uma força que parece vir de um lugar ancestral. Não é mais apenas uma resposta ao narcisista, mas um chamado profundo da própria psique para sair da prisão simbólica onde a dor havia se transformado em rotina. O empata agora olha para o manipulador e não vê mais um inimigo, mas uma sombra desfigurada que não tem poder sobre ele. A energia do vínculo se dissolve como fumaça, e essa dissolução é o verdadeiro veneno. Sem corda que o segure, o narcisista despenca no vazio que sempre tentou evitar. O quarto golpe se manifesta quando o empata rompe o pacto secreto de dependência emocional. Durante tanto tempo, ele acreditou que precisava sustentar a estrutura,
aguentar o peso, manter a ordem do caos alheio. Mas nesse momento, há um gesto invisível de recusa. Eu não pertenço mais a esse teatro. Essa recusa não é barulhenta, não exige explicações, não busca aplausos. É apenas a saída interna definitiva, um desligar de fios invisíveis que sustentavam toda a encenação. E nesse desligar, o narcisista se vê diante do maior de todos os medos, a perda absoluta de controle. Imagine o choque de alguém que vive de manipular ao perceber que seu alvo já não reage, nem mesmo em pensamento. O quarto golpe não acontece apenas no comportamento visível. Ele age na psique, corta raízes energéticas, dissolve contratos silenciosos. O empata deixa de ser fonte. É como se o solo, antes fértil para o parasita, secasse de repente. Não há mais onde se alimentar, não há mais onde se infiltrar. O manipulador bate contra paredes invisíveis, grita, tenta recriar antigas dinâmicas, mas tudo soa vazio. O empata, exausto, agora desperto, já não oferece espaço. Esse é o momento em que o narcisista se desespera, porque entende, ainda que sem palavras, que perdeu não apenas um jogo, mas uma estrutura vital que sustentava sua persona. O quarto golpe desmonta a simbiose. O empata não é mais presa, mas também não se torna caçador. Ele simplesmente se torna livre. Essa liberdade é intolerável para quem sempre buscou controlar, porque ela mostra, de forma silenciosa e definitiva, que o poder nunca existiu fora da cabeça do manipulador. E esse colapso é o que Jung descreveria como a queda da persona, o encontro forçado com a sombra nua. Mas o quarto golpe não é apenas destruição, ele é também criação. No vazio que resta após cortar os fios, o empata sente nascer uma nova consciência. Ele já não vive mais para agradar, para justificar, para sustentar. Agora vive para ser. Esse ser não é grandioso nem teatral. É simples, é humano, é inteiro. E essa inteireza é insuportável para quem precisa das máscaras. O narcisista, diante disso, experimenta uma espécie de morte psíquica. O palco desmorona, a plateia some e o personagem se dissolve. Não há espetáculo sem público. Dentro do empata, por outro lado, nasce uma serenidade densa. É como se o quarto golpe abrisse uma clareira em meio à floresta sombria da manipulação. Pela primeira vez, ele respira sem sentir o peso do outro, caminha sem arrastar correntes, pensa sem o eco da voz que antes lhe ditava culpas. Esse silêncio é liberdade, mas também é responsabilidade, porque agora não há mais desculpas externas. A vida precisa ser vivida a partir de dentro. Jung alertava que a individuação é um processo solitário e inevitável, e o quarto golpe é o marco dessa travessia. A ruptura, contudo, não vem sem dor. O empata sente as memórias retornarem, os momentos em que acreditou não ter saída, as feridas abertas por anos de entrega cega. Mas em vez de escravizá-lo, essas lembranças agora se tornam cicatrizes que contam histórias. Cada dor que antes o prendia, agora serve como prova de sua sobrevivência. O quarto golpe transforma a ferida em símbolo, dor em testemunho, fraqueza em memória de força. Essa alquimia é a vitória silenciosa que nenhum narcisista pode roubar. Para quem observa de fora, pode parecer um simples afastamento, uma decisão comum de quem se cansa de uma relação tóxica. Mas dentro, a dimensão é outra. É um colapso existencial para o narcisista e um renascimento arquetípico para o empata. O quarto golpe não é apenas o fim de uma dinâmica, mas o início de uma nova vida psíquica. Ele marca o ponto em que o empata deixa de ser objeto da sombra alheia e se torna sujeito do próprio destino. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre dor e passa a ser sobre revelação. No fundo, o quarto golpe é inevitável para todos que um dia carregaram pesos que não eram seus. Mais cedo ou mais tarde, a psique exige liberdade. Mais cedo ou mais tarde, o inconsciente rompe as correntes e chama o ser de volta para
para si. Esse chamado pode ser assustador, porque viver sem correntes é viver sem desculpas, mas também é viver com verdade. Jung talvez nunca tenha escrito sobre esse quarto golpe de forma explícita, mas ele o deixou registrado nas entrelinhas. Quando a sombra é enfrentada e a persona desmorona, só resta o self. E é nesse reencontro com o self que o empata exausto se torna invencível, não por dominar o outro, mas por finalmente possuir a si mesmo. Há um instante em que a pele para de pedir explicações e começa a pedir verdade. O empata exausto já atravessou a noite do silêncio, já devolveu aquilo que não lhe pertencia, já rompeu o pacto invisível que sustentava o teatro. Mas há um degrau que transforma retorno em destino. É quando nasce por dentro uma autoridade que não pede licença, uma clareza que não negocia com sombras. É aqui que se revela o quinto golpe. Não como um gesto de confronto, mas como um ato sagrado de consagração do limite. Não é um não gritado, é um não consagrado. Um limite que deixa de ser defesa para se tornar identidade. E quando esse limite respira, o narcisista se depara com uma muralha que não pode ser atravessada, porque ela não é feita de argumentos, é feita de essência. Carl Jung diria que é o si mesmo assumindo o eixo, alinhando o que antes era estilhaço. A sombra deixa de dirigir, a persona perde o salário do aplauso, e aquilo que você é, finalmente, volta a ocupar o centro. O quinto golpe não pretende vencer ninguém. Ele encerra a guerra. O empata já não deseja provar, salvar, corrigir, iluminar. Ele deseja existir. E existir aqui significa encarnar uma verdade silenciosa que não precisa de testemunhas. Dentro, algo se recompõe como uma mandala. As partes dispersas encontram um desenho que as contém. E o caos, que antes parecia interminável, se torna linguagem compreensível. Há um assentamento. A respiração muda de lugar. A culpa, que costumava escorrer pelos cantos, agora encontra o seu leito e cessa o alarme. A mente tenta reabrir velhas portas, mas o corpo já decidiu. O quinto golpe é decisão encarnada. Não é ideia, é pulso. Nesse clima, o narcisista lança seus últimos anzóis. São promessas com perfume de redenção, ameaças com cheiro de abandono, histórias reescritas para manter tudo onde sempre esteve, sob seu controle. Mas o quinto golpe instalou um olhar que vê através. Você escuta e não é fisgado. Você vê e não é tragado. Você sente o puxão e ainda assim permanece. Não há euforia da vitória, não há tristeza da perda. A presença. É como se uma parte antiga de você, aquela que sempre se oferecia na esperança de ser finalmente vista, tivesse entendido que o reconhecimento verdadeiro jamais virá de um espelho quebrado. E entendendo, recolhe-se sem rancor. Essa retirada não é covardia, é maturidade psíquica. Jung falava do perigo do fascínio, desse encanto hipnótico que nos faz confundir projeção com amor. O quinto golpe quebra o encanto. O empata reconhece o mito que o mantinha cativo, o mito do Salvador que precisa sangrar para merecer pertencimento. Esse mito se desfaz como neblina quando amanhã decide existir. O que antes era missão agora é delírio reconhecido. E quando a missão delirante cessa, o narcisista perde o altar. Não há ritual sem crente, não há culto sem fé. A liturgia do controle fica sem fiéis. O templo fecha e o sacerdote do vazio se dá conta de que o milagre nunca esteve ali. Você começa a perceber que as palavras têm peso diferente. Aquelas que antes te esmagavam, agora caem no chão como objetos de gesso. Elas fazem barulho, mas não têm estrutura. O quinto golpe é uma mudança de gravidade simbólica. O que antes te puxava, não puxa mais. O que antes te feria, agora revela de onde vinha a lâmina. E a lâmina, vista de perto, não era espada, era só pedaço de espelho. A ferida não desaparece, mas deixa de guiar o caminho. A dor perde a autoridade de oráculo. Quem fala agora é a consciência que emergiu do mergulho, menos barulhenta, mais verdadeira. Há um momento particular em que tudo isso se torna visível para você, quase como uma lembrança que chega atrasada e ainda assim chega a tempo.
Você se vê nas cenas antigas, percebe a coreografia do abuso, reconhece as pausas, os improvisos, as repetições. E enquanto reconhece, algo em você oferece perdão a si mesmo. Não é um perdão doce, é um perdão adulto. Eu não sabia, agora sei. Eu não podia, agora posso. Eu me traí, agora me recebo. Esse é o coração do quinto golpe. O autoacolhimento que encerra o ciclo de autoabandono. O narcisista não sabe atuar diante disso porque sua dramaturgia precisa da sua fome. Onde não há fome, não há moeda de troca. O quinto golpe também reescreve o sentido de compaixão. Compaixão deixa de ser sacrificar-se para que o outro não caia e passa a ser recusar-se a sustentar o colapso que o outro insiste em não enfrentar. Você pode olhar e sentir pena, pode olhar e sentir amor, pode olhar e sentir nada, e em todas as opções há respeito por si. Não há deboche, não há vingança, há um reconhecimento frio e humano, cada um com a sua travessia. O narcisista, que sempre sobreviveu de atalhos, esbarra na estrada inteira. Sem sua ponte de carne, ele precisa caminhar por conta própria. Esse é o veneno que não mata, mas obriga a viver. No quintal interno, o empata começa pequenos rituais sem plateia. Abrir a janela cedo, cuidar do corpo como quem cuida de um altar discreto, dizer sim com calma, dizer não com calma, honrar o próprio ritmo, ouvir um silêncio que agora já não assusta. Esses gestos que parecem mínimos têm peso arquetípico, são tijolos que consolidam a casa nova. Cada gesto cotidiano afirma o decreto silencioso do quinto golpe. Eu não retorno ao cativeiro. E esse decreto, por não depender de espetáculo, não pode ser sequestrado pelo drama alheio. Ele vive fora do alcance do truque. Em algum ponto surge o luto final. Não o luto pela pessoa, mas o luto pela fantasia. Você enterra a esperança de ser visto onde não há olhos. Sepulta a expectativa de ser amado onde só existe fome. Esse luto é duro, mas é limpo. Ele lava o olhar. Depois dele, o mundo não fica brilhante, fica nítido. E a nitidez é mais valiosa que o brilho. A nitidez devolve os contornos. O ser humano volta a ter bordas. O corpo, limites. A alma, morada. O narcisista do lado de fora pode continuar encenando as mesmas peças, mas a sua cidade interna fechou os portões para a trupe. Não por maldade, por higiene psíquica. O quinto golpe, no fundo, é a aceitação radical do real. Você aceita que o outro é o outro. Aceita que as promessas eram só promessas. Aceita que o passado foi o que foi. Aceita que não terá reparação onde não há arrependimento. E ao aceitar, solta. Essa soltura não é desistência, é libertação. O narcisista se desespera porque sua engenharia sempre dependeu do seu inconformismo. Sem o motor da sua esperança, a máquina dele não liga. E a esperança, agora, foi recolocada no lugar certo. Não no outro, em você. Você talvez se surpreenda ao notar que a raiva diminui. Não porque o que aconteceu deixou de ser grave, mas porque a raiva era o último fio que ainda conectava a sua pele ao velho circuito. Sem o fio, sobra espaço. E no espaço, a vida volta a crescer. Há um susto, claro. Crescer assusta. Viver assusta, amar assusta, mas o medo, sob o quinto golpe, perde a fantasia do impossível e recupera o sabor do risco verdadeiro. O risco de existir a partir do próprio centro, o risco de se comprometer com o que é vivo, o risco de, finalmente, não caber nas narrativas pequenas. E se ouvindo isso, você perceber que algo em você está pronto, ainda que trêmulo, para esse passo, saiba. O quinto golpe não pede coragem heróica, pede compromisso íntimo. É uma fidelidade nova, não ao outro, não ao passado, não ao roteiro, mas ao eixo que nasceu quando a noite foi mais escura. Jung diria que a redenção está na integração, e a integração aqui é esse voto silencioso de não mais se abandonar.
O narcisista pode continuar chamando pelo seu nome antigo. Você não atende, não por desprezo, mas porque renasceu com outro nome. E é esse nome que, a partir de agora, vai te chamar de volta para casa, sempre que o mundo tentar te convencer a sair de si. Há verdades que não se encerram, apenas se transformam em ressonância. Como ecos dentro de uma caverna, cada palavra dita até aqui continua vibrando, mesmo quando o som parece ter cessado. O empata exausto, ao atravessar suas sombras, não descobriu um final, mas um ponto de retorno, um círculo que se fecha e ao mesmo tempo se abre. Carl Jung sempre disse que o inconsciente fala em símbolos, e talvez o maior símbolo seja este. A dor que parecia o fim era, na verdade, apenas a porta secreta para o começo. A imagem do narcisista já não ocupa o centro da cena. O palco está vazio, mas o silêncio não é deserto, é jardim. Onde antes havia correntes, agora há raízes. Onde antes havia ruínas, agora há sementes. O empata, que parecia esgotado, se tornou guardião de uma verdade que não se explica, apenas se sente. Ninguém tem poder sobre aquele que já se encontrou com sua própria sombra. O quarto escuro se transformou em um espelho de águas profundas. E ao olhar para dentro, o empata não vê mais o reflexo do manipulador, mas a própria face devolvida pela correnteza do inconsciente. É nesse reflexo que mora a liberdade. Não uma liberdade ruidosa, mas aquela que anda descalça, com passos firmes, sem pedir licença para existir. O quinto golpe não foi um ataque, foi um renascimento. Ele não destruiu o outro, destruiu as ilusões. Ele não acabou com a relação, acabou com a prisão. Ele não apagou a história, apagou as correntes. O empata agora é como um viajante que atravessou a noite mais longa e descobriu que o amanhecer não se anuncia com trombetas, mas com um simples raio de luz que rasga o horizonte. E o que fica não é a lembrança da dor, mas a memória da travessia. As lágrimas não contam mais apenas histórias de feridas, mas histórias de sobrevivência. Cada cicatriz é testemunha silenciosa de que a alma não foi derrotada. O empata não saiu ileso, mas saiu inteiro. E ser inteiro é muito mais poderoso do que ser invencível. Talvez, ao ouvir essas palavras, você sinta que algo se move dentro de si. Talvez lembre de noites em que acreditou não ter saída, de momentos em que suportou pesos que não eram seus. E talvez perceba que, assim como um empata exausto, também você guarda uma chama escondida, pronta para acender o caminho. O eco que vibra aqui não é meu, é seu. A jornada não termina no vídeo. Ela continua no silêncio do seu quarto, nos pensamentos que voltam quando o mundo adormece, nas perguntas que surgem sem pedir permissão. Quantos pesos ainda carrego que não são meus? Quantas correntes ainda aceito como naturais? E quem eu seria se decidisse soltar hoje aquilo que nunca me pertenceu? Essas perguntas não exigem respostas rápidas, mas vão acompanhar você como sementes que brotam no tempo certo. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E talvez este seja o chamado oculto deste encontro. Não permitir que sua vida seja escrita pela sombra que você nunca ousou encarar. O empate exausto nos ensina que até o cansaço pode ser portal, até o silêncio pode ser espada, até a fragilidade pode ser vitória. O que antes parecia fraqueza se revela agora como a chave da libertação. E se estas palavras tocaram você em algum ponto secreto, permita que essa ressonância siga viva. Compartilhe este vídeo não como quem espalha uma notícia, mas como quem entrega uma fagulha. Comente não para opinar, mas para testemunhar sua própria travessia. Inscreva-se não apenas para acompanhar conteúdos, mas para caminhar junto nesse território simbólico onde cada sombra pode se tornar luz. Porque, no fim das contas, não há fim. Há apenas o eco de uma verdade que continuará a chamar por você. O empate exausto não é o fim de si mesmo, é o renascimento do ser que finalmente aprendeu a existir inteiro. E a frase que ficará em você como tatuagem invisível é simples, mas carregada de eternidade. Ninguém pode apagar a luz de quem já aprendeu a brilhar dentro da própria escuridão.